Bom, o projeto Constituições no Mundo nasceu em 2010, como uma angústia da minha pesquisa de doutorado, naquela época em andamento, buscando tentar conhecer como se apresentariam os direitos fundamentais em constituições do mundo inteiro. Como essa era uma pesquisa que eu jamais poderia realizar, de uma forma ou de outra, no período de uma vida, eu resolvi começar a dividir essa iniciativa ou essa vontade de conhecer as constituições do mundo com os meus alunos de graduação. Como eu dou aula de Direito Constitucional 1 para os alunos do segundo semestre, os alunos que eu tinha para dividir essa importante missão, que seria conhecer os direitos fundamentais das constituições no mundo, foram os meus alunos do segundo semestre. Esse desafio começou já em sala de aula, pelas dificuldades com o método, com que forma essa pesquisa teria em sala de aula, com alunos de graduação, com menos de 20 anos de idade, nenhuma experiência de pesquisa. Mas o primeiro semestre em que eu trouxe a sugestão de alguns alunos pesquisarem constituições do mundo já foi um sucesso. A adesão da turma foi de mais de 50% e a partir dali eu me senti mais segura para desenvolver esse projeto que a partir já do segundo semestre de 2010 passou a ser um trabalho obrigatório da disciplina de Direito Constitucional 1. E a partir disso, desde 2010, eu venho fazendo um banco de dados com esses trabalhos, com o intuito de, uma vez terminada a fase do meu doutorado, eu poder organizar um seminário. E exatamente esse seminário é que coroa, no ano de 2013, o projeto Constituições no Mundo. Foram 20 alunos que atenderam ao nosso convite, até pelo tamanho do seminário, pelo espaço de tempo que nós escolhemos, foram apenas 20, mas eles foram selecionados em mais de 300 trabalhos avaliados pelos próprios alunos. Então esse seminário é um seminário que acontece de uma forma bastante espontânea e natural, com uma metodologia de participação docente efetiva. Eles organizaram o seminário, eles foram os palestrantes, eles deram toda a dinâmica que o seminário tinha e o resultado foi muito legal, porque passando o dia inteiro vendo os alunos falar de constituições e de direitos fundamentais dos 5 continentes, os países mais diversos possíveis, eu podia muito aprender e aquele sonho que começava em 2010, em conhecer as constituições no mundo, saber como eram os direitos fundamentais nos países orientais, nos países da Europa, nos países da África, na América Latina como um todo, isso passou a ser uma realidade, porque aqueles alunos iam me trazendo essas informações e eu me emocionava, cada um deles que falava e aprendia com eles, então foi uma das grandes experiências dessa minha vida docente e que eu gostaria de compartilhar aqui na TV Uniceub. Então agradeço imensamente essa oportunidade e agora vou passar a palavra para os meus alunos que efetivamente são a razão de ser e os parceiros desse projeto, que eu espero que tenha uma segunda edição, uma terceira edição, dependendo aí da empolgação desses alunos para os próximos anos. Meu nome é Tamires Vilma Pereira, eu sou estudante do curso de Direito do Uniceub e apresentamos recentemente um trabalho no seminário Constituições do Mundo. O artigo foi dividido em 2 partes principais. A primeira foi uma parte introdutória sobre o histórico constitucional da China e todos os aspectos que foram importantes historicamente para que a China desenvolvesse seu direito constitucional. E na segunda parte do trabalho foi focado principalmente os direitos fundamentais e os direitos humanos deste país, na Constituição. A China teve, ao longo de sua história, desde a fundação da República Popular da China em 1949, 4 constituições federais, sendo que a última Constituição foi promulgada em 1982 e é a Constituição vigente até os dias de hoje. No seu capítulo 2, a China trata especialmente sobre os direitos fundamentais. Alguns aspectos são muito interessantes dentro desse capítulo e desse tema dos direitos fundamentais em relação à China. A China é um país que aborda muito os direitos fundamentais, garante esses direitos e protege esses direitos aos seus cidadãos, mas na prática a situação é diferente. Os direitos eles são abordados no papel, mas na prática a população ela não tem efetivamente esses direitos garantidos e esses direitos assegurados. Por exemplo, a Constituição da China ela pouco aborda sobre os direitos políticos dos cidadãos. O único direito político assegurado pela Constituição é o direito ao voto.
aos maiores de 18 anos, homens ou mulheres alfabetizados. Mas, no que tange aos demais direitos políticos, a China ela se omite nesse caso. A China era um país unipartidário, em que o Partido Comunista Chinês é o único partido que governa realmente de fato na China. A China ela se mostra cada vez mais alvo das críticas da população, dos organismos internacionais e de outros países em relação à falta de proteção aos direitos humanos da sua população. Outro caso de falta de comprometimento do governo em relação aos direitos humanos da população é no caso dos direitos das mulheres. As mulheres, historicamente na China, elas não exercem um papel importante dentro da sociedade. As mulheres elas são vistas como cidadãs marginalizadas da sociedade chinesa, em que o homem exerce papel central, o sustento da família, é quem realmente leva o nome da família, é quem realmente trabalha e tem as melhores condições de trabalho, as melhores condições de salário, as melhores condições de vida dentro da China. Então, os direitos das mulheres muitas vezes são feridos, muitas mulheres são traficadas e exploradas sexualmente, vendidas, vendidas como esposas para serem casadas, desde que a política do filho único foi institucionalizada na China. A falta de mulheres é um problema real que a China sofre atualmente. Então, o mais importante deste trabalho foi perceber como os direitos fundamentais são abordados na Constituição chinesa e como eles são realmente aplicados e são utilizados na prática pelos cidadãos. Como os cidadãos percebem esses direitos no seu dia a dia em sociedade. Fazer esse trabalho foi muito importante porque permitiu com que conhecêssemos um pouco mais profundamente a Constituição de um país que não fosse a Constituição brasileira e poder fazer essa comparação, esse estudo do direito constitucional comparado, comparar a Constituição brasileira e a forma como nós vivenciamos os direitos fundamentais no Brasil e como são os direitos fundamentais em outros países, principalmente países que são muito diferentes culturalmente e socialmente do Brasil. Meu nome é Daniela Brito Flores, eu sou estudante do curso de Direito do UniCeub. E recentemente eu apresentei um trabalho sobre a Constituição da Angola no Seminário Constituições do Mundo. O trabalho ele foi dividido na história constitucional do país e os direitos fundamentais. Em relação à história constitucional, a Angola ela teve 5 constituições. A primeira Constituição foi em 1975 e ela ocorreu em um cenário de guerra. Porque a independência ela não trouxe o início da paz, ela veio com uma guerra civil que causou muitos conflitos. A Constituição da Angola ela foi outorgada pelo presidente do MPLA, que era o Movimento de Libertação da Angola, e ela abordou alguns aspectos dos direitos fundamentais também. Só que esses direitos fundamentais, que eram abordados, por exemplo, a igualdade entre homens e mulheres, até hoje, você não encontra essa compatibilidade em relação à realidade atual da Angola. As outras constituições da Angola, as de 1978, 1980 e 1992, também foram constituições outorgadas. A única constituição da Angola que foi promulgada foi a de 2010, que é bastante recente, e ela é a mais abrangente em relação aos direitos fundamentais. Mas também ela apresenta uma grande incompatibilidade com a realidade angolana. Uma mulher muito submissa, os meios de transportes que ferem a dignidade humana porque são superlotados, e a saúde pública também angolana é muito precária porque lá as pessoas elas têm um alto índice de mortalidade em relação à malária, né, que geralmente, quando diagnosticada no começo, é tratável e a pessoa sobrevive, na maioria dos casos, mas como
a saúde é muito precária, o Estado não dá o apoio que a saúde merece, as pessoas acabam morrendo por causa disso. O trabalho ele foi muito importante porque você não aprende só sobre a Constituição da Angola, mas você conhece a cultura da Angola. A cultura angolana ela também é prevista nos direitos fundamentais. Uma dança muito típica que a Angola tem é o kuduro, que é muito famoso, uma dança muito famosa atualmente, que aqui no Brasil também faz bastante sucesso. Ela é típica da Angola, então ela tem esses direitos também muito abrangentes em relação à cultura, à saúde, mas realmente não corresponde com a realidade do país. É isso. Olá, o meu nome é Rafael Fernandes, sou graduando de Direito do UniCeub e apresentei o meu artigo no seminário Constituições no Mundo, que disserta sobre o país Etiópia. O artigo ele se concentra na história constitucional da Etiópia, dando um enfoque aos direitos humanos e fundamentais da atual Constituição de 1995. Nesse sentido, o que é bom ressaltar da Etiópia? Ela é uma sociedade pluriétnica e plurirreligiosa, e isso ainda somado aos fatores como guerras, conflitos internos, convulsões, vão prejudicar a economia, a sociedade em si, e a política, resultando em um atraso grotesco e em uma sociedade pouco desenvolvida e quase na sua totalidade rural. A atual carta ela dá um enfoque constitucional dos direitos fundamentais mais extenso. São 36 artigos que dissertam sobre o assunto e o que é importante ressaltar deles que apenas 2 são intrínsecos à sociedade, porque o restante foi importados de outras doutrinas e outras nacionalidades. O direito das mulheres é muito importante para essa sociedade, porque ela é vista socialmente e culturalmente inferior ao homem. E a Etiópia, através dessa Constituição moderna de 1995, tenta alterar essa visão, porque elas são submetidas a procedimentos cirúrgicos de mutilações genitais para que elas não sintam prazer em suas relações sexuais e ainda que tenham 7 filhos, porque as famílias grandes são consideradas de boa índole. E em relação às crianças, os direitos das crianças foram mais observados porque a criança é o futuro de qualquer sociedade. Então, o que se tenta garantir? Pelo menos a alimentação, né, e a educação. 50% das crianças etíopes, elas passam fome ainda. Então, a Etiópia, nessa nova Constituição, tenta dar um enfoque maior aos direitos constitucionais, direitos fundamentais, e esses são alguns dos detalhes importantes e convido a todos a lerem o meu artigo. Eu me chamo Rebeca Pacheco, eu estou cursando o 2º semestre do UniCeub, Faculdade de Direito, e eu participei do seminário Constituições do Mundo, apresentando um artigo sobre a Constituição da Alemanha, a história constitucional da Alemanha. O meu trabalho, ele começa a ser mais importante, essa questão dos direitos fundamentais, com a queda da população, com a queda dos direitos de tudo da Alemanha, a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Porque o que acontece? Com a divisão da Alemanha, com toda a destruição que teve da Segunda Guerra, o povo, ele precisava de alguma coisa que reerguesse, né, para esquecer esse passado, esses fatos que destruíram toda a população. Então, o que acontece? A Constituição de 1949, ela foi feita, mas para ter um caráter de transição. Foi por isso que ela nem foi chamada de Constituição, ela foi chamada de Lei Fundamental. Ela tinha as leis fundamentais 19, do artigo 1 ao 19. Eles colocaram os direitos fundamentais antes das leis, por quê? Porque eles queriam enfatizar
que o Estado estava para servir a população e não ao contrário, que o Estado estava acima da população. Então, assim, eles colocaram esses direitos lá e colocaram de uma forma que eles estavam colocando o núcleo valorativo do indivíduo, ou seja, eles estavam dando enfoque primeiro nos direitos do cidadão para depois colocar a secundarização das outras coisas. Por quê? Porque os direitos fundamentais, em toda a história constitucional da Alemanha, eles foram colocados em segundo plano. Eles sempre estavam abaixo das divisões do Estado, dos poderes e tudo mais. Esse enfoque nos direitos fundamentais, eles visam o quê? A liberdade. Independentemente de você utilizar ou não, escolher uma religião ou não ter religião, ou comprar uma casa ou não, você tem aquele direito garantido, independentemente de você usufruir dele. E eles também colocam o fato de que pode-se restringir os direitos fundamentais, que é uma coisa inovadora, porque eles falam que, por meio judicial, pode-se restringir certos direitos fundamentais de acordo com a gravidade do que se foi feito, se você atingir os direitos fundamentais de outra pessoa. Então, assim, eles focam muito nessa coisa de proteção do indivíduo, proteção do direito das pessoas, porque eles sofreram muito com isso. Então, basicamente, o meu trabalho gira em torno disso, né? Dessa decadência da população e depois dessa decadência, a força dele de Constituição, como dizia Hess, está totalmente presente. Mesmo a partir do preâmbulo que foi feito, como eu disse, de caráter provisório, ele falava do povo alemão. Mesmo com a Alemanha dividida, eles falavam do povo alemão. Então, quer dizer que eles tinham aquela vontade de se reerguer, aquela vontade de unificação. Então, basicamente, é isso que eu queria demonstrar no meu trabalho, que eles tiveram essa vontade, eles se reergueram, e tanto que, mesmo depois da unificação, eles só reformaram algumas coisas, né, para incluir os estados que não estavam presentes antes na Constituição, né, na lei fundamental, e continuaram com ela, porque ela representa hoje o povo alemão.